E aí galera, beleza? 20º vídeo de termodinâmica, galera. Falar um pouquinho de entropia hoje, né? Eu até comentei antes, mas eu vou reforçar agora. Muitos professores dizem que entropia é o segundo princípio fundamental da termodinâmica. Não, tem nada a ver. Tá? A entropia é uma consequência do estudo de máquinas térmicas. É uma entidade termodinâmica que ela vai estar associada a energias não absorvidas, a energias não transformadas, eficiência de máquina. E claro, o pessoal associa muito com a desordem, que até no próximo vídeo falar um pouquinho de interpretação de entropia, lei de Clausius, aí vocês vão, entender um pouco melhor conceitualmente o que é entropia, tá bom? Então vamos lá, ver se a gente consegue exemplificar um pouquinho mais. Mas eu coloquei logo essa imagem aqui de cara para poder comentar uma coisa. Por que a gente já começa a estudar entropia? Qual seria a sua interpretação? Olha só. Quando você estudar a primeira lei da termodinâmica, por exemplo, você vê que a energia se conserva. Você vê que uma energia pode ser transformada em outra. Mas existem situações que ela ainda não representa bem, tá? Então, um exemplo que eu gosto de citar é, por exemplo, imagine uma barra de ferro, tá? Se eu estou dando calor para essa barra de ferro aqui, por exemplo, esse lado vai aquecer absorvendo a temperatura. Não é verdade? Pela primeira lei da termodinâmica, quer dizer que o calor absorvido por essa barra de ferro, somado com o calor que saiu no ambiente, tem que ser igual ao calor que eu forneci. E só, né? Mas a gente sabe que o ferro, por exemplo, é um bom condutor térmico. E esse calor não ficaria preso somente aqui. Ele ia se espalhar para o resto do meu material. Não é verdade? E aí, o que é que vai reger isso? Ora, esse lado ele vai estar com muito mais energia do que esse. Por isso, ele acaba se espalhando para poder equilibrar o sistema. Tá? Então, quando a gente fala de equilíbrios de energia, transferências espontâneas de energia com a finalidade de manter ele homogêneo, tudo isso envolve entropia. Tá bom? Mas no próximo vídeo a gente comenta mais a parte conceitual, beleza? Vamos lá para as definições e como a gente chega nesse conceito aqui. A gente viu nos vídeos anteriores que falavam de máquinas térmicas que o rendimento da máquina térmica podia ser escrito de duas formas distintas. Podíamos ter que o rendimento era escrito como sendo 1 mais o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Ou 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Né? Se eu junto esses dois, eu posso determinar que o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente, mais a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente é igual a zero. Eu posso dar uma reajustada nisso daqui para poder escrever Q1 sobre T1 mais Q2 sobre T2 é igual a zero. Né? Posso dar essa ajustadazinha aí. Então, olha a situação que a gente se depara. Se Q1 sobre T1 mais Q2 sobre T2 é igual a zero, a gente pode observar que essa expressão ela representa o somatório das relações calor dividido por temperatura para um sistema cíclico. Né? Afinal, tem uma fonte quente e fonte fria, esse sistema costuma ser cíclico. E assim a gente pode reescrever essa expressão por meio de uma integral cíclica. Tá? Então, no lugar de trabalhar o calor individual, eu vou colocar a integral cíclica de dq sobre t igual a zero. O que quer dizer isso? Essa integral cíclica seria eu estar somando todas essas frações dentro de um ciclo. Então, ciclo direto mais ciclo inverso, mais ciclo direto mais ciclo inverso e assim por diante, né? Quantas vezes forem precisas. Tá bom? E claro, isso para um ciclo reversível, onde o calor que eu vou ter de um lado e do outro vai ser constante. Como a soma ao longo do ciclo, né, é igual a zero, então essa quantidade é a diferencial de alguma propriedade de estado. Tá? Essa propriedade de estado é chamada de entropia do sistema. E a gente dá um símbolo S, né, para poder chamar de entropia. Então, a equação que define a entropia vai ser que a variação de entropia é proporcional, é equivalente à variação do calor do sistema reversível dividido por sua temperatura. Tá bom? Mas note que eu estou falando de sistema reversível. Bonitinho. O que entra sai, o que sai entra e fica montando o ciclo. Né? Então,
Como a soma ao longo do ciclo, né, dessas quantidades dq sobre t é zero, eu tenho que q1 mais q2 mais q3 mais q4 tudo é igual a zero. Mas, se eu for dividir isso aí pela temperatura, eu tenho q1 sobre T1 mais Q2 sobre T2 mais Q3 sobre T3, tudo isso aí vai ser maior do que zero. Quando eu coloco essa temperatura, eu fujo essa fração, né? Então, sempre que eu tenho alterações de calor, variações de temperatura, né, alguma coisa assim do tipo que eu não consigo manter todo constante para deixar meu sistema perfeitamente reversível, eu tenho um sistema irreversível. Então, essa integral cíclica de dq sobre t vai ser menor do que zero. O que a gente pode falar sobre isso, né? Isso quer dizer que, para um sistema irreversível, a minha entropia acaba sendo maior do que zero. Tá? Minha entropia tende a aumentar nesse sistema reversível. A gente vai comentar um pouco melhor sobre isso no próximo vídeo, que é a equação de Clausius. Tá? Mas vamos ver aqui um exemplo de como a gente pode observar isso aqui e ver um pouquinho essas propriedades da entropia para a gente poder ter uma visão mais aplicada sobre isso. Consideremos um ciclo usando 1 mol de gás ideal, inicialmente a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. A primeira etapa é uma expansão isotérmica contra uma pressão nula, até dobrar o volume. Tá? E a segunda etapa é uma compressão reversível isotérmica, de meio atm até 1 atm. No item A diz assim, calcule a variação de entropia para a etapa 2. E no item B, determine a variação de entropia para a etapa 1. Vamos ver. Ora, eu separei meus dados, né? Minha temperatura inicial é de 298 Kelvin. Já converti. A minha minha entropia, né? Meu sistema inicial, minha etapa 1, ela tem uma pressão inicial de 1 atm e uma pressão final X, mas a minha etapa 2, ela tem uma pressão inicial de meio atm e uma pressão final de 1 atm. Quando eu aplico aqui o meu item A, né, eu vou determinar a entropia da etapa 2, eu vejo que a etapa 2 é um sistema reversível, de tal forma que eu posso calcular como sendo a variação da minha entropia, sendo a variação do calor reversível dividido pela temperatura. Mas olha só, a etapa 2, ela é uma compressão isotérmica. Como eu calculo o calor de uma compressão isotérmica? RT ln de Vf sobre Vi. Né? Então, nessa situação, o que é que eu tenho? Eu tenho tudo isso aí dividido por T, que é a minha temperatura. Mas eu estou associando as minhas variações de volume, que também são proporcionais às minhas variações de pressão, né? Um gás ideal. Então, eu vou cancelar temperatura com temperatura, e eu vou ter no final que a minha variação da entropia aqui fica sendo R vezes o Ln da minha pressão inicial dividido pela pressão final. Sendo assim, eu tenho que a minha variação de entropia na etapa 2 vai ser 8,314, que é meu R em joules, que vai menos 1, mol menos 1, vezes o Ln de 0,5 dividido por 1. Dessa forma, a minha variação da entropia fica sendo menos 5,76 joule por mol a menos 1. Beleza, eu já estou de posse dessa informação. Agora eu vou atrás do meu item B, né? Ó, que é justamente determinar essa variação de entropia na etapa 1. Na etapa 1, eu sei que a integral cíclica da variação do calor pela temperatura é igual a zero. Então, a variação da entropia no ciclo é igual a zero. Logo, S1 mais S2 é zero. Se eu determinei que a minha variação da entropia na etapa 2 é igual a menos 5,76, eu posso jogar nessa equação e eu vou ter o seguinte. A entropia na etapa 1 vai ser igual a mais menos 5,76, isso tudo é igual a zero. Então, a minha entropia na etapa 1 é de positivos 5,76 joule por mol a menos 1. Beleza? Então, galera, eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho a vocês a compreender pelo menos a definição e a origem da entropia, mas os próximos vídeos é onde a gente vai estar comentando os efeitos da entropia, como nós interpretamos, o que ela é de fato, tá? Então fiquem ligados, se você tiver interesse aí, estiver estudando esse conteúdo, seja no colégio, na universidade, entropia eu acho que é a entidade termodinâmica de mais difícil visualização, mas a gente vai fazer uma série de estudos e analogias para vocês embasarem mais o seu conhecimento quanto a isso, beleza? Então, galera, por hoje é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês botam aí nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo.